faz um webinar, daqui a pouco não vai ver, tinha 100 pessoas no invite e tal. Mas então achei bem legal, assim, baita oportunidade aí de trocar com vocês. Vou compartilhar minha tela, tá? Para falar um pouquinho do que eu vou falar hoje, enfim. Fiquem à vontade também aí se tiverem alguma pergunta, enfim, tá? A ideia é ser um bate-papo mesmo, acho que todo mundo aqui deve ter coisa pra caramba pra gente trocar. Bom, qual que é a ideia aqui hoje, né? Bom, é a gente falar um pouquinho de como que a gente construiu essa máquina de vendas de alta performance e baixo investimento aqui na GetDemo, tá? Só me apresentando rapidinho, né? Para quem não me conhece, sou o Matheus, né? Sou formado em marketing com especialização em business intelligence. Fiquei mais de 6 anos na Nelway, não sei se todo mundo conhece, empresa de Big Data aí, que faz produtos de sales and marketing, risk compliance. Participei basicamente da estruturação da Nelway de ponta a ponta ali. Então, desde estruturação da área de CRM, área de revenue, estruturação da área de growth e finalizei lá como head da área de produtos de sales and marketing. Então lá a gente atendia dos mais diversos tipos de cliente que estavam interessados ali em estruturar suas áreas de inteligência de mercado, inteligência comercial, de marketing, de CRM. Então já atuei ali em muitos tipos de projeto. Tá aparecendo para mim notificação de gente pedindo para entrar. Vocês conseguem autorizar aí ou só eu que consigo? Só para saber aqui. Dá sim, Matheus. Ah, Pode você deixar que consegue. eles olhem. Ah, então beleza, maravilha então. Bom, mas vamos lá. Voltando um pouquinho aqui, né? Bom, já atuei muito projeto, cara, de estruturação de inteligência de mercado, de marketing, desde de startup, empresa de tecnologia pequena, até empresas grandes aí do mercado de bens de consumo, de manufatura. Então já vivi bastante o drama, né, dessa parte de planejamento estratégico, estruturação de marketing, geração de demanda. E hoje em dia, né, eu sou CEO e cofundador aí da GetDemo, que é uma marketing tech aí, né, que é basicamente essa empresa hoje que a gente estruturou essa máquina de vendas. E obviamente, né, o meu cenário mudou muito quando eu saí da Nelway, que era uma empresa grande, bem estruturada, né, com mais ali de 700 pessoas, mais de 800 clientes, para uma realidade de uma startup, né, investimento baixo, né, pouco recurso, e todo mundo sabe que esse cenário, obviamente, ele é bem mais difícil, né? Você conseguir de fato se estruturar, gerar demanda, educar o mercado quando se tem pouco recurso na mão. E aí foi onde basicamente a gente aprendeu muita coisa aí durante essa implementação. Uma coisa que é legal lembrar aqui, tá? O objetivo do Talk é contar nosso case, né? Então, pô, não é uma receita de bolo, cada negócio tem um cenário, todo mundo de marketing aqui sabe, cada produto é um produto, né? Tem produto que é mais sexy, menos sexy, tem clientes e clientes, tem mercados e mercados. Então acho que aqui o objetivo é justamente compartilhar um pouco do que a gente fez, né? E obviamente se agregar alguma coisa para vocês, gerar insights que vocês possam aplicar dentro da operação de vocês, que eu acredito que possa ter bastante pelo que a gente já viveu aqui, já trocou com bastante gente por aí. Uma coisa que é importante, né, galera? Não existe certo e errado, existe teste e erro. Aqui a gente tem uma cultura muito grande de teste e erro, então não tem mágica, né? Todos os resultados, essas coisas que a gente tem, cara, a gente foi construindo, testando, errando, né? Enfim, foi um processo de evolução muito grande. E não tô vendendo nada, né? Não é método curso aqui, nada contra quem vende, mas, né, para deixar bem claro que isso aqui é um bench, né? É um case aqui que a gente vai compartilhar. Bom, vamos lá. Primeiro, acho que é importante, né, compartilhar um pouco com vocês o que é a GetDemo. Por quê? Né? Porque, obviamente, se eu vou contar o case para vocês de como a gente conseguiu crescer nosso negócio a partir disso, né, é importante eu comentar um pouco para vocês o que a GetDemo faz. Então, a missão da GetDemo hoje, né, a gente basicamente é um SaaS B2B, tá? Que a gente vende para outros SaaS B2Bs também. Então, a gente nada mais é do que uma plataforma de demonstrações interativas que a gente transforma o processo de compra de softwares mais eficiente, mais personalizado e mais agradável. Quem aqui, né, trabalha com SaaS, enfim, sabe muito bem que o processo de compra de software B2B hoje, ele é cheio de fricção, ele é complexo, né? Então hoje a gente mira em quem, tá? A gente mira justamente em empresas de SaaS, como eu comentei, né, dos mais diversos tipos aqui. Então, tanto de CRM, RP, de marketing digital, de Big Data, Logtechs, EdTechs, enfim, basicamente todas as empresas hoje que são de SaaS B2B são nossos potenciais clientes. Então, é essa galera que a gente tinha que atacar ali quando a gente foi construir a nossa máquina de vendas, tá? Nosso produto, né, falando rapidamente aqui, né, é um produto que permite que você clone um produto de software, né, então você consegue gerar uma jornada específica no produto de software, você personaliza esse clone que você fez do produto,
né, você compartilha isso com seus clientes e você consegue coletar insights. Então, a gente permite que qualquer usuário de negócio consiga gerar demonstrações interativas onde o cliente vai receber um link que ele vai poder navegar naquele software de forma guiada e personalizada, sem necessidade de nenhum time técnico, né, fazendo ali abordagens muito mais direcionadas para os clientes deles. Bom, isso é o que a gente faz, tá? Para vocês entenderem um pouquinho, né, desde o princípio aqui de qual foi a nossa missão para conseguir montar essa máquina de vendas. Então vamos lá, né? Vamos direto ao ponto aqui, falar da nossa maquininha de vendas. Bom, para quem quer esse talk, tá? Como eu já te falei, acho que, como eu falei para vocês, empresas B2B principalmente, acho que todas as empresas B2B podem beber um pouco dessa fonte do que a gente fez aqui. Obviamente, né, as empresas de SaaS talvez se identifiquem mais com algumas coisas que eu vou trazer aqui, né, pela peculiaridade, né, por similaridade aí entre esses mercados. E acho que, cara, startups que desejam montar uma máquina de vendas enxuta, né, com baixo investimento, e gestores que têm modelos de venda aí mais tradicionais hoje, né, puramente inbound ou puramente outbound, tá? Vamos lá. Como é que eu vou conduzir a apresentação, tá? Indo direto aqui ao ponto. Então eu vou tentar mostrar para vocês um pouco de PowerPoint e um pouco de prática. Então eu vou mostrar basicamente o que a gente fez na teoria e mostrar realmente nas ferramentas como isso acontece. Para dar uma dinâmica também, não ficar aquele negócio de PPT que a gente sabe que é chato pra caramba, né? Mas vamos lá. Bom, quando a gente foi começar a construir nossa máquina de vendas, né? Um passo aqui que é meio óbvio, mas que muitas empresas erram, né, é realmente construir um bom ICP e boas regras de segmentação. Eu vou contar um pouquinho de como que a gente faz isso hoje aqui dentro da GetDemo, tá? Então, bom, né, primeiro ponto, o que a gente começou a fazer, tá? Então, a gente começou, de fato, a ter que mapear nossas contas, né, nosso mercado potencial do que se tange a contas, mas a gente começou a fazer isso de maneira segmentada. Então, como é que a gente fez essa divisão? Bom, primeira coisa, a gente tem algumas indústrias de atuação, como eu comentei para vocês. Então a gente vende para empresas de CRM, empresas de RPs, marketing techs, né? Então a gente quebrou isso basicamente em algumas categorias. Ou seja, né, a gente mapeava as contas aqui de forma segmentada. Então, te encontrava quais eram as contas potenciais de Health Tech, as contas potenciais que eram CRMs e RPs, as contas potenciais de marketing digital. Enfim, né, isso no cenário de outras empresas também acontece. Né, as empresas quebrarem por indústrias de atuação ou tipos de classificação, subclassificação dentro de uma indústria. E aí, o que a gente começou a fazer também? Né? Então, a gente gerou algumas regras de porte dessas empresas. Por que tudo isso é importante, tá? Obviamente, quanto mais camadas de segmentação se adicionar, tanto a nível de conta quanto a nível de lead, né? Obviamente, para você adaptar a sua comunicação, quando você for fazer uma abordagem, se aumenta muito mais as chances daquele cliente se interessar de fato por aquilo que você está trazendo, né? Afinal de contas, quando eu vou fazer uma abordagem aqui de uma empresa pequena de CRM e de RP, eu uso um discurso. Quando eu vou falar com um monstro gigantesco, tipo uma Salesforce com uma TOTUS, o discurso é totalmente diferente, né? Então vocês devem estar se perguntando assim, pô, beleza, Matheus, então você está dizendo que você classifica isso primeiro, né? Aqui essas empresas por contas, por segmentos comuns, né? E até aí não tem nenhum segredo. Como que eu faço isso, tá? Pelo Sales Navigator. Então se vocês forem olhar aqui, vocês estão vendo na minha tela, né? Eu tenho aqui basicamente todas as contas salvas, são 2.800 contas hoje potenciais, mas eu salvo elas de maneira bem segmentada aqui dentro. Ou seja, né? Eu tenho aqui, por exemplo, as empresas de CRM e RPs, do segmento que eu chamo de commercial aqui, né, que são as empresas médias, são 818 contas, por exemplo. Empresas, né, de software de RH Enterprise são 124 contas, Health Techs. Então vocês podem ver que o meu pipeline aqui está totalmente segmentado no que tange a essas contas de forma específica, né, tanto por porte quanto por tipo de mercado dentro dessa indústria de tecnologia de SaaS que eu prospecto, né? Obviamente vocês fariam isso dentro da lógica de vocês, ou muitos de vocês com certeza já fazem isso. Mas aí começa a entrar uma camada, né, específica aqui, que é onde começa a ser a parte mais chave da nossa estratégia. Então, beleza, né? A gente tem essas contas mapeadas, como eu mostrei para vocês. A gente já sabe quais são essas contas potenciais, são aquelas 2.800. E eu começo a quebrar isso agora numa perspectiva de leads, né? Então, os leads seriam basicamente as personas que eu vou atacar dentro dessas empresas. No caso da GetDemo, a gente ataca a área de marketing, a área de vendas e a área de Customer Success. Nosso produto ele tem solução basicamente para essas três áreas. Então, dentro do próprio Sales Navigator, já vou mostrar, mas a gente consegue aqui basicamente mapear quem são essas personas dessas áreas, né? Então aqui, por exemplo, de marketing eu tenho 2.500, de vendas 3.000, de CS 1.400. Mas eles estão falando assim, né? Pô, Matheus, mas isso é decisor, isso é influenciador? Quem são essas personas, né? Então, o que eu faço aqui? Eu entro numa nova camada.
que eu quebro aqui, tá? Eu quebro isso por papéis dentro da conta. Então, lá no meu LinkedIn, eu vou mostrar para vocês, eu tenho quebrado por influencers. Quem são os influencers? Os analistas, os especialistas, executivos comerciais, né? Que é a galera que, na verdade, não tem poder de decisão. Os sponsors, que é a galera que é realmente a galera que eu quero agendar, que eu quero vender, né? Que é o cara que eu vou conversar. E eu tenho os champions, que são os C-levels, que é uma galera que eu classifico só mais pro meu segmento enterprise, que é uma galera que eu entro em outra linha, que eu quero criar um relacionamento mais próximo. Eu já vou explicar um pouquinho disso para vocês. Que é o importante disso, tá? Então, como eu comentei, né, o meu objetivo com os influencers, qual que é? Impactar eles de forma, né, massificada ali, para que eles comecem a ter o awareness, o conhecimento da minha marca, entendam basicamente o que eu faço, já tenham ouvido falar de mim. Por quê? Porque quando eu abordar o sponsor, basicamente, se o time dele tiver comprado, né, já conhecer um pouco do negócio, o meu papel de convencimento vai ser muito mais fácil. Isso é um fato. Quem vende B2B aqui sabe muito bem, né, que você não vende só para o gerente, para o diretor, né, você vende para um conjunto de pessoas. Por quê? Porque o analista, o executivo comercial, cara, ele vai ser provavelmente um usuário, ele é um cara operacional, né, enquanto o gerente é aquele cara tático que toma decisão. E o C-level ali, o VP, é aquele cara que assina. Então, na minha estratégia prévia, que eu já vou mostrar para vocês como é que é de ativação, eu já tenho essas classificações porque eu vou impactar essas pessoas de formas diferentes, usando canais diferentes e usando abordagens diferentes, tá? Bom, e como é que eu faço esse mapeamento dos leads, tá? Então, como eu comentei, eu tenho as contas e eu tenho a camada de leads. Ou seja, eu tenho aqui, por exemplo, toda a galera de CRMs e RPs, que é uma classificação para mim, né? Do segmento de commercial, que para mim é o médio, persona de sales. Então, se você vier aqui, ó, você vai ver que tem o diretor de vendas, né, diretor comercial, supervisor comercial, head comercial. Então, aqui eu tenho todos, basicamente, os decisores, né, desse tipo de empresa, desse porte e dessa área. Só que eu tenho também, não só isso, né, focado por empresa, né, por decisores aqui, como os influenciadores. Então, por exemplo, como eu falei para vocês, eu tenho os influenciadores de marketing, tenho os influenciadores de enablement, influenciadores de produtos, quem que é essa galera? Você vai ver que tem tudo aqui, tem analista, né? Tem vendedor, dependendo da área que eu quero impactar, eu tenho toda essa galera mapeada. Por quê? Porque o meu objetivo vai estar muito em gerar awareness para essa galera, né? Então, uma coisa que é um insight importante, tá? Eu vejo muita empresa usando o Sales Navigator, dando 200 licenças para o time comercial, para o time de SDR, gastando muito dinheiro com licença, porque cada licença é R$300, sendo que essa galera, normalmente, né, pelo menos quase todos os negócios que eu já participei até hoje, cara, essa galera não sabe usar essa ferramenta como deveria. Numa perspectiva de estar casado de fato com o marketing, porque hoje o que as empresas fazem? O marketing está lá se matando, gerando conteúdo para um tipo de mercado, para uma dor específica, e o time de vendas está lá com o Sales Navigator, fazendo prospecção direcionada para às vezes um mercado que o time de marketing nem está comentando. Vou dar um exemplo aqui, né? Um exemplo que a gente viveu, por exemplo, já na Nelway lá atrás. Cara, a gente estava focando muito no mercado de bens de consumo, numa ótica de conteúdo e tal, né, para vender nossa solução de compliance, só que o time de vendas estava lá quando a gente pegava livre no Sales Navigator, prospectando o mercado de manufatura, de varejo. O que acontecia? Não tinha um casamento entre o que a gente estava soltando de awareness, de conhecimento, com, de fato, aquilo que estava com aquelas abordagens. Então não tinha, né, um casamento, uma avalanche, vamos dizer assim, que cercava aquele lead e fazia com que ajudasse ele a amadurecer o processo até chegar num processo de compra. Então o Sales Navigator, cara, é uma ferramenta muito poderosa para marketing hoje, né? Para você conseguir mapear esses leads, para você conseguir mapear essas contas, você conseguir realmente visualizar a sua audiência antes mesmo de você sair metralhando de ads, né? Fazendo qualquer tipo de ação metralhadora. Então é muito importante que as áreas de marketing comecem a olhar para isso. Bom, depois disso, o que eu começo a fazer, tá? Beleza, eu já mapeei minhas contas, eu já mapeei meus leads. O que eu começo a fazer? Eu começo a, obviamente, estudar cada vez mais, fazer um refinamento do meu ICP. Por quê? Porque não adianta nada eu só saber que, por exemplo, o Vitor é um diretor de marketing de uma empresa X que eu quero atacar. Eu preciso entender, para as minhas ações darem certo, com muita clareza, basicamente, né, quais são as dores daquela persona, cara, o que chama a atenção dela, o que ela tá comentando nas redes sociais, por quê? Porque quando eu impactar esse cara com um e-mail marketing depois, né, o que vai fazer ele abrir ou não aquele negócio é de fato, né, se aquela abordagem está fazendo sentido. Então é aqui que pega. Se você for genérico, né, se você for pouco especialista, não demonstrar que você está sabendo do mercado, da dor daquele cliente, cara, esquece, né, não tem ferramenta, não tem nada que salve. Então uma ferramenta que eu uso que ajuda, que eu acho interessante compartilhar com vocês também, nessa parte do refinamento do ICP,
é essa ferramenta do DuckSoap. O que é legal dela, né? Desculpa, DuckSoap não, essa aqui é o Crystal Nose, tá? Dux é a próxima que eu vou mostrar. Ele é um extensorzinho aqui que você consegue capturar dentro desse pipeline, tanto de forma massificada, como eu mostrei, né, dessas listas, quanto de cada perfil um pouco, né, das suas características. Isso, obviamente, né, é um modelo, é uma inteligência artificial que junta todos os dados, né, do que você posta, com o que você segue, né, com o seu histórico funcional. Porém, entretanto, todavia, ele ajuda a trazer algumas tonalidades interessantes. Por que isso é legal, tá? Por exemplo, eu sou um cara muito objetivo, né? Então eu tenho um perfil aqui mais entusiasta, né? Quem quiser me prospectar tem que ser mais direto. Então ele já traz, né, uma análise DISC e tal. Mas, por exemplo, eu tenho um desafio grande na GetDemo, porque ao mesmo tempo que eu prospecto a galera de vendas, eu prospecto a galera de produtos. Quando eu vou falar com a galera de produtos, é um perfil totalmente técnico, né? Normalmente. Não tem muito a ver com o meu perfil aqui, né? Ou um perfil mais comercial, com aquele cara que você vai objetivo, focado em resultado. Você vai vender para um perfil mais técnico, cara, é outra tratativa, né? É outra profundidade que você vai acabar entrando dentro tanto do problema que você vai abordar, quanto da forma que você vai mostrar a sua solução. Então acho que essa ferramenta é interessante para te ajudar um pouco nisso aqui, para gerar insumos para depois você dimensionar tanto numa ótica de enviar de forma segmentada as suas abordagens, mas conseguir também gerar alguns insights para ajudar você a construir, estudar um pouco mais sobre a sua persona. Então você consegue entender, por exemplo, aqui, se eu quiser prospectar o Matheus, né, eu coloco isso aqui e ele vai ter uma leitura de diagnóstico para me prospectar. Se eu tiver com uma oportunidade em curso com o Matheus, já é outra história, né? Então ele já vai me trazer um pouco mais de dicas aqui relacionadas à negociação. De novo, né? Tem muita coisa que é balela. De todas as ferramentas, essa aqui talvez seja a que menos seja importante nesse processo. Mas pra galera que quer estudar, entender um pouco mais do ICP, eu acho legal, tá? Eu resolvi trazer aqui porque a galera fala muito de ferramentas e eu acho que é interessante. Bom, beleza. E aí vocês devem estar falando assim, legal, Matheus, você mapeou todas as contas, todos os leads, você estudou seu ICP, né? Você quebrou isso por persona, ali você colocou decisor, você colocou influenciador, mas beleza, né? Você já sabe as contas. E agora, como é que você vai ativar essa galera? Então, como é que você vai localizar e-mail corporativo? Como é que você vai localizar o WhatsApp? Como é que você vai se conectar no LinkedIn? Então, bom, como é que eu vou fazer isso? Vai ser burlando a secretária com o time de SDR? Vai ser buscando e-mail de contador na Receita Federal? Vai ser pedindo indicação aos amigos? Não, jamais, pelo amor de Deus, né? A gente está em 2023, acho que todo mundo aqui já deve conhecer ferramentas que fazem isso. Aqui a gente usa essas ferramentas integradas, vou mostrar um pouquinho como, mas basicamente o que eu uso aqui, tá? Então, para começar a encontrar de forma segmentada esses contatos dessa galera que eu mapeei, eu uso, né, o Sales Navigator com aqueles pipes ultra segmentados que eu criei, com o Snova.io para conseguir capturar, né, os e-mails dessas personas e a Lucha para conseguir pegar os telefones. Pô, Matheus, você consegue 100%? Nem a pau, né? Tem uma quebra aí de, cara, 30%, mas assim, né? Aquele cara que eu não consigo o e-mail, bota no e-mail marketing, eu vou acabar conseguindo abordar ele por LinkedIn, né? Porque eu vou ter ele mapeado dentro do Sales Navigator. Então, né, a experiência de você ter realmente essa oportunidade de ativar por vários canais, ela ajuda um pouco nessa quebra relacionada a você não ter e-mail de 100%. E é muito mais importante você focar em conseguir conquistar esse 70% do que você querer se comunicar com 100%, que na verdade, talvez, né, com uma abordagem ruim, você não vai conquistar ninguém. Pô, Matheus, como é que você faz isso, tá? Então agora eu vou mostrar um pouquinho desse processo. Bom, eu tenho aqui, né, todas essas pessoas que eu mostrei para vocês, listas ultra segmentadas, né? Então, tem aqui, como eu comentei, né, todos os caras de sales, né, de empresas de RPs que são nossas key accounts, né? Todas essas pessoas mapeadas muito bem quebradinhas. E aqui eu uso a extensãozinha, né, que a gente tem do Snova.io. Aqui, né, acho que já acabou meus créditos aqui, não vou conseguir mostrar ao vivo, mas eu tenho aqui já isso rodando na prática, tá? Então o que ele faz? Ele me traz aqui essas listas segmentadas que eu gerei e todos esses e-mails dessa galera. Então, por exemplo, essa parte de enablement, né? O enablement é uma das personas para mim. Eu já tenho aqui, né, essa galera que eu subi aqui e ele já tá me trazendo esses e-mails dessa galera. Então ele me traz aquilo que é validado, que não é validado. Enfim, acho que muita gente aqui já conhece essa ferramenta. A partir daí, né, beleza, consegui fazer isso, né, pela Lucha eu acabo fazendo a parte de geração dos telefones e eu acabo usando o DuckSoap, né, que é uma outra ferramenta aqui para se conectar no LinkedIn.
Por que essa parte da conexão do LinkedIn é importante? Eu vou comentar um pouquinho já com vocês, mas a gente trabalha aqui com um modelo que a gente está chamando de Avalanche, né? Que é basicamente, né, um account-based marketing, enfim, onde a gente ataca essas pessoas de forma segmentada por todos os lados. Então, enquanto a gente vai estar, né, fazendo e-mail marketing para essa pessoa, ela vai estar recebendo alguma coisa nossa pelo e-mail marketing, a gente vai estar se conectando com o LinkedIn, vai estar postando conteúdo orgânico lá, e ela vai receber e ela vai ouvir falar da gente. Então, a gente vai metralhando, porque a gente sabe que hoje a jornada ela não é linear, né? Não existe mais aquele topo, meio, fundo de funil. O cara vai no teu site, ele vai ouvir falar de você no LinkedIn, ele vai lembrar de você quando você mandar WhatsApp. Então, né, não existe como hoje a gente taguear de forma muito precisa qual exatamente foi, né, a origem daquele lead. Bom, falando na prática agora, tá? Como é que isso cai na operação? Então, beleza, Matheus, lindo na teoria, você já mapeou as contas, você já mapeou os leads, você já conseguiu e-mail de todo mundo, você já refinou seu ICP, né? Você já está preparado aí para fazer as abordagens. Como que a gente faz aqui, tá? Então, a gente tem aqui, né, aí uma coisa importante reforçar, tá? A GetDemo é uma startup que está em early stage, a gente não tem 1 milhão de funcionários. Muita coisa a gente quebra entre os próprios sócios, inclusive, né? Inclusive essa parte comercial de geração de demanda. Então, o que a gente faz? A gente tem papéis aqui dentro, né? Isso é muito importante, desenvolver primeiro o papel e depois o headcount. Eu vejo muita gente, às vezes, né, contratando um monte de headcount sem ter os papéis sólidos e às vezes acaba impactando um pouco, né, tanto no desenvolvimento, na rampagem, quanto nos resultados que essa pessoa vai trazer. Como que a gente quebra aqui dentro, tá? Então a gente tem um papel hoje que a gente chama de lead researcher ali, que nada mais é do que a pessoa, né, que fica ali dentro daquele pipeline que eu criei, aquelas contas, aqueles leads, refinando, né? Pô, achando mais empresa, né? Vendo quem mudou de emprego, quem não mudou de emprego, né? Tornando aquilo lá o mais atualizado, né? O mais completo possível. E aí, o que a gente faz? A gente quebra nosso time em territórios. Então a gente tem hoje, né, responsável por atender log techs, por workflows, marketing techs, CRMs. Ah, Matheus, mas eu não tenho uma pessoa para cada pessoa. De novo, não tem problema, aqui a gente também não tem. Então, por exemplo, né, a gente quebra um dos nossos sócios aqui, atende só marketing digital, chatbot, né, e edtech, por exemplo. Né? O outro vai quebrar em outras frentes. Por que isso é importante, essa quebra, tá, galera? Porque como a gente já tem mapeado todas as pessoas de forma segmentada, a gente vai circular essas pessoas tanto numa ótica de conteúdo quanto numa ótica de posts orgânicos no LinkedIn. Então hoje, por exemplo, se um dos meus vendedores aqui, né, é responsável por Logtech e Workflow, né, legal, esse cara vai se conectar com todas as pessoas dessas empresas que a gente mapeou, né, seja influenciadores, seja decisores, o que for, e vai começar a postar conteúdo direcionado para essa galera, né, para começar a gerar awareness. Pra galera começar a conhecer a empresa, pra começar a conhecer a GetDemo e correlacionar isso com a realidade deles, né? E aí a gente tem hoje, né, um gerente de conteúdo. Só que esse gerente de conteúdo ele não é um recurso, ele é um papel. Por que ele é um papel, tá? Porque hoje a gente tem alguns especialistas aqui entre os nossos sócios, né, entre os colaboradores, etc., que sabem muito de um assunto. Por exemplo, né? Pô, eu tenho o meu sócio ali, né? Tem o João, o cara é muito foda hoje em produtos, né? E a gente vende hoje para a área de produtos. Então, o que ele faz? Por ele ter uma senioridade disso, ele se conecta com a galera de produtos e ele vai escrever conteúdo tanto institucional, né? Tanto para os nossos blogs, para os nossos LinkedIns, coisa que vai no nosso site, quanto para alimentar toda a galera que está conectada com esse território. Né? Por quê? Porque aí a gente não faz um conteúdo baboseira, aquelas máquinas de conteúdo que todo mundo sai escrevendo, chat GPT, porque é uma coisa que a gente aprendeu. A gente tentou usar chat GPT para criar conteúdo e tal, para tentar ganhar escala. Velho, na boa, ninguém hoje, quando clica uma vez e vê que é conteúdo buchitagem, enrolação, na próxima o cara não clica. Então isso é perda de tempo. É melhor você postar menos conteúdo e fazer uma parada profunda, né, do que o contrário. Então, resumindo aqui, tá? A gente tem todos esses territórios segmentados, a gente prioriza os territórios que a gente quer atacar. Então, esse mês a gente vai focar muito em território X, Y, Z. A gente tenta manter, obviamente, né, uma cadência com todos, porque a gente entende que hoje, na nossa estratégia, a gente precisa continuar um relacionamento, criar, né, realmente uma relevância com os clientes diversos, mas a gente prioriza para algumas ações específicas mais, vamos dizer assim, mais fundo de funil ao longo do período. Então, né, a gente quebra isso entre os times, né, de novo recapitulando, a gente faz com que esses times postem coisas direcionadas, conectadas a essa pessoa no LinkedIn, e a gente gera e-mails marketings direcionados para essa galera. Então, qual que é a lógica, né? Como a maioria das empresas fazem? Isso eu já trabalhei anos na Nel e, cara, a maioria das empresas, para fazer outbound, etc., cometiam vamos chamar de erro, mas vamos chamar de algo que hoje em dia já traz pouco resultado, né? Porque tem muita gente fazendo.
Cara, geravam lista, fazia uma conexão fria e tinha um cliente com baixa receptividade. Padrão, todo mundo já passou por isso aqui. Como é que a gente faz, né? Então a gente define um território fechado, como eu mostrei para vocês. A gente não faz mar aberto. A gente trabalha só em cima daquilo que a gente mapeou. Ah, Matheus, mas e se você não estiver pegando 100% das empresas? Não interessa. Eu prefiro pegar 50% das empresas. Eu sei que eu pego mais porque no mercado de SaaS hoje pelo LinkedIn eu consigo mapear mais que isso. Mas eu prefiro ser muito efetivo com essa galera e gerar um relacionamento de fato do que eu ficar fazendo mar aberto, pegando inbound a rodo, fazendo muito ads. De novo, estágio de empresa, não é que eu sou contra ads, não é que eu sou contra a massificação, é algo que tá alinhado ao nosso negócio. Então a gente define esse território fechado, né? A gente gera muito awareness, a gente cerca essa pessoa por e-mail marketing, porque a gente já tem os e-mails, a gente se conecta no LinkedIn postando conteúdo direcionado, e em algum momento a gente tem esse cliente querendo saber mais. Esse cara pode tanto responder um e-mail marketing quanto vir numa landing page, e aí entra a parte, né, que eu mostro para vocês como é que a gente faz. A gente tem uma meta de 12 reuniões por semana. A gente está em early stage, né? Óbvio que eu quero ter uma meta, uma hora de agendar com 100 por semana, beleza, né? Pode ser que isso um dia seja um objetivo. Agora é o que faz sentido pra gente esses 12. Então, qual que é o processo? Essa galera é impactada via LinkedIn, via e-mail, né? Tem os call to actions depois de cada coisa. Então tem uma chamada, né? Tem um conteúdo. No final das contas, esse cara acaba caindo numa landing page ou respondendo direto e-mail marketing e a gente acaba agendando uma reunião. Aí o closer começa a entrar realmente, né, depois que tem a primeira reunião, por WhatsApp, por telefone. Eu particularmente, né, não fazemos por enquanto um cold call, né, totalmente frio, né, a ideia é que a gente só entre em contato por telefone e por WhatsApp. Eu considero invasivo, né, mas eu sei que é uma estratégia que funciona para vários negócios. Mas se a gente não bateu a meta, aí que tá. Vamos supor que chegou, cara, na quarta-feira, quinta-feira, a gente vê que a gente não vai bater a meta das 12 reuniões. Aí a gente entra com o Hunter utilizando o WhatsApp e telefone. Só que, o que a gente faz? A gente pesca a galera que a gente chama ali do outbound com awareness. Ou seja, aquele cara que, o cara já consumiu 1 milhão de conteúdos, o cara já visitou nosso site, o cara já interagiu de diversas formas, a gente prioriza e antecipa uma abordagem com esse cara, né? Então, beleza, estamos lá com 10 reuniões, a gente precisa de 12 na semana, a gente faz essa abordagem proativa, né? Aí sim usando o WhatsApp, usando o telefone, só que uma coisa que obviamente a gente repara, o cara que já interagiu com a gente, ele já conhece, ele já sabe o que é Get Demo. Então, a gente não tem aquele desafio de, cara, ter que fazer todo o processo, do cara conhecer a gente, né? Ou seja, hoje a gente prefere fazer 6 mil pessoas, que é o que a gente tem como alvo, dentro das 2.800 contas, conhecerem a gente muito bem. Eu quero que todo mundo dessa galera já tenha ouvido falar pelo menos do nome da Get Demo, né? Comece a interagir com a Get Demo, do que eu ter, né, 1 zilhão ali, de um mar aberto total, que eu não gero relacionamento, que eu faço uma abordagem fria, que eu bato numa porta uma vez, daqui a um ano eu bato de novo, porque eu não tenho mais mercado potencial, né? Então, hoje a gente tá atuando assim. Óbvio que a gente vai crescer, né? A gente vai mudando um pouco essa lógica. Bom, aí entra a parte do e-mail marketing. Falei pra caramba de e-mail marketing, né? Como é que a gente trabalha essa parte de e-mail marketing? Então, cara, muito teste e erro, a gente já tomou muito couro nisso aqui, né? Por quê? Porque a grande verdade de e-mail marketing é todo mundo sabe hoje em dia que está sendo prospectado em massa. Todo mundo, né? Tipo, normal, 2023. Hoje em dia eu não me importo de ser prospectado em massa. O que eu fico realmente puto é quando me prospectam, tipo, me vendendo uma coisa que não tem menor sentido com a minha dor, com a minha persona, né? Não se conecta em nada com o meu negócio. Isso é o que irrita realmente. Porque se você vê algo interessante, você não tá nem aí se aquilo foi totalmente personalizado para você ou não, né? Se você vê algo que realmente é relevante para você. Então a nossa preocupação estava em ser cirúrgico, né? De fato, com as dores do que a gente ia, principalmente com as chamadas do que a gente ia colocar. Então tem campanha que a gente apanha muito, tem campanha que a gente não apanha, mas a gente teve alguns aprendizados em cima disso, né? Então eu vou pegar, por exemplo, essa campanha aqui, né? Essa é uma campanha que a gente está tendo uma performance bem interessante. A gente teve aqui, né, 71% de abertura, que é uma puta taxa, né? E a gente teve 48% de cliques em links. Pô, Matheus, o que é esse link? É os call to actions que a gente coloca nessas chamadas. Por quê? Porque a maioria da galera não responde o e-mail marketing. Eles entram, consomem conteúdo e depois eles vêm pela minha landing page. Seja pela primeira, no segundo acesso dele, enfim, né? Por quê? Porque eu coloco aqui, por exemplo, né? Isso aqui é uma chamada. Seu prospect diz que vai ver com os seus diretores se leva e some. Isso é uma dor que a gente sabe que nossa persona tem. Isso chama atenção, né? Então o que acontece? Né? A gente vai lá, né, personaliza o e-mailzinho, coloca aqui um call to action final.
né? E aí essa pessoa acaba sendo atraída ou não atraída nesse primeiro. E aí a gente vai gerando, né, esses envios posteriores, até em algum momento a gente dá um ultimato, botar um call to action um pouco mais forte. A gente testa muito, né? Testa e erra aqui. Tem campanha que performa muito bem, tipo, essa aqui tá performando bem porque ela é mais curta. Essa aqui, por exemplo, ó, ela já performou menos, se você for olhar em estatística geral. Por que ela performou menos? Se você olhar no começo, a gente teve uma taxa melhor, depois essa taxa foi caindo, né? Por quê? Porque a campanha ficou muito longa, enfim, então são aprendizados que a gente vai tendo. Até também porque essa campanha foi uma campanha que a gente personalizou muito numa ótica cara, ter decisões específicas. Então, se o cara clicou no link, a gente envia um e-mail diferente do que a gente envia pro cara que não abriu o e-mail, por exemplo, né? Então aqui a gente cria esse workflow. E-mails, cara, sem aqueles e-mail marketing, aquele negócio cheio de HTML, a galera bate o olho nisso hoje em dia, a gente já reparou que, cara, esquece, né? Ninguém hoje bate o olho naquilo, a galera não quer saber desse tipo de abordagem. Bom, aí beleza, o que a gente aprendeu aqui principalmente, né, com essa estratégia? Campanha reduzida, né? Pouco campanha em paralelo, porque se você tiver muita campanha em paralelo para muita persona, para muita indústria, você não vai dar conta de produzir conteúdo relevante e principalmente fazer a jornada que a gente faz hoje, que é muito teste e erro. Todo dia a gente tem uma rotina, né? Primeira hora do dia, 9 horas da manhã, a gente abre todos esses dashes e a gente começa a acompanhar. O que a gente aprende é impressionante, porque a gente começa a ver, por exemplo, tal chamada aqui tá colando muito com esse tipo de persona, né? Isso aqui tá uma porcaria para essa. Ou às vezes a gente tenta abordar mais de um segmento, então a gente tenta fazer, né, vários tipos de teste. A gente vai aprendendo e vai melhorando. Então assim, beleza, não performou como deveria, no próximo a gente já, né, pega alguma coisa que tinha performado e mistura, e a partir daí a gente deixa isso mais, vai melhorando essas cadências, né? Bom, como eu falei, esqueci, imagem, HTML, a gente viu que é uma parada que não estava funcionando bem, né? Muita perfumaria, galera, puta, e-mail marketing, esquece. Agora quando é um texto, um negócio mais exclusivo, né? De algo que a galera tá vendo ali, uma boa chamada, acaba prendendo mais o pessoal, né? Uma coisa que a gente percebeu também, já tinha comentado disso, mas cara, os e-mails têm que ser bem objetivos e direcionados. E só colocar call to action mesmo se for levar para um conteúdo realmente relevante. A gente percebeu que quando a gente abordava com conteúdo meio... Sabe aquele conteúdo que, meio genérico e tal, né? Mais, aquele negócio que se faz mais rápido. Nossa, conversão da galera depois, essa mesma galera que já tinha entrado em um link, baixava muito do que a galera que entrava no primeiro link, né? E tinha uma baita de um blog, né? De um case, ou enfim, alguma coisa que a gente queria levar para ele naquele momento. Frequência, né? A gente entendeu que, cara, a cada 4 dias funcionava bem, né? E uma coisa que a gente aprendeu também, que prova social, call to action com case direto, cola basicamente o dobro do que informativo ou fundo de funil. Então se eu falar assim, veja como 35 empresas, né, aumentaram 20% dos seus SQLs usando o software da GetDemo. Cara, se eu falar isso, né, eu tenho muito mais interesse do que se eu falar assim, saiba mais o que é uma plataforma de demonstrações interativas. Enfim, para o nosso negócio, né? Bom, e agora acho que entra uma das partes mais importantes, né, que é a integração disso tudo. Então hoje eu uso, né, o CRM, o HubSpot, para fazer gestão de todas essas ferramentas. Então, né, uma coisa que é legal mostrar aqui para vocês, eu tenho essa integração, né, com todas essas ferramentas aqui. Então, se vocês verem os aplicativos que estão conectados, né, tem o Apollo, tem o DuckSoap, né, tem os Nova.io, tem o Google Calendar aqui conectado. Então, basicamente, todos os dados que estão acontecendo em todos os apps, eles estão se consolidando aqui dentro do meu CRM. Bom, beleza, e como é que você organiza isso? Como é que você tem rastreamento, né? Como é que você mede a performance de tudo isso? Bom, galera, o que acontece, né? Então, todo mundo que entra em contato comigo de alguma forma hoje, eu tenho aqui o rastreamento. Então, por exemplo, vou entrar nesse perfil aqui da GeoFusion, por exemplo, né? Eu tenho aqui já quem quer esse lead, já tenho o e-mail dele, já tenho tudo, porque tudo que eu tô capturando no Snova.io, ele já tá mandando pro meu HubSpot, então mantenho o cadastro atualizado e tudo mais, né? E aqui eu tenho, né, toda a interação que aconteceu com esse cara. Então, por exemplo, vocês verem aqui, isso aqui é e-mail marketing. Como as Demotechs têm deixado compra B2B, comprar SaaS é ótimo, só que não, essas são as chamadas, né? Aqui eram os e-mails que eu tinha enviado. No final, uma hora esse cara veio aqui e falou assim: oi, Matheus, vamos combinar uma agenda para falar mais sobre isso na próxima semana? Ele veio por e-mail. Tem outros que vêm pela minha landing page, né? E eu consigo ver aqui que esse cara veio da minha landing page. Então, eu tenho todo esse histórico do lead, né? Para eu conseguir entender da onde que ele veio nessa maquininha. O que é interessante de tudo isso, né? Como eu comentei,
Bom, a gente criou uma forma onde a gente vai alimentando, né, testando, botando conteúdo, né, incrementando as abordagens, né, por vários canais, testando o que cola mais e cola menos, e a gente consegue despertar, né, esses interesses orgânicos, mas principalmente, que é nosso desafio, é educar o mercado. Nosso produto é novo, não é que nem CRM que todo mundo já conhece no mercado. Nosso produto é uma parada que ninguém conhece. Então a gente precisa educar, né? Pô, o que é uma demotech? Para que isso ajuda? Que dores que isso sana? Então por que pra gente essa estratégia ela tá sendo formidável? Porque a gente está conseguindo se conectar, basicamente, né, com essas pessoas de forma orgânica, direcionada, educando elas até elas virem para conversar com a gente, ou em algum momento a gente entrando em contato com elas. Não sei se a galera mandou alguma coisa no chat, falei pra caramba aí. Alguém tem alguma dúvida aí, galera? Fica à vontade até então. Oi, Matheus, tudo bem? Tudo bem? Enfim, primeiro, obrigada pela você tirar teu tempo aí, né, para mostrar pra gente. Enfim, super obrigada por compartilhar teu conhecimento. Eu fiquei na dúvida só, não sei se eu perdi aí, porque eu estava saindo do táxi entrando no hotel. Você faz toda a segmentação do seu ICP no LinkedIn, no Sales Navigator, e depois eu vi que você faz, né, diversas campanhas ali na tua plataforma de e-mail marketing. Uhum. Você espelha essa mesma segmentação que você faz no LinkedIn Navigator na tua plataforma de e-mail marketing, ou você segue uma lógica de segmentação diferente? Enfim, como é que você faz para espelhar essas duas ferramentas na mesma segmentação? Legal. Hoje, né, quando eu faço as listas de e-mails ali, né, eu já envio para o Snova.io com as segmentações de lead que eu tenho lá do LinkedIn. Só que, não necessariamente nas campanhas eu uso só os atributos, né, que eu mapeei no LinkedIn. Por quê? Porque às vezes eu começo a pegar algumas coisas específicas que eu vejo, sei lá, quero só empresas que estão recebendo, que receberam aporte recentemente, vamos supor aqui, né? Ou então eu quero algum tipo de característica específica. Por exemplo, eu quero só personas aqui que tenham um perfil direto, ou um perfil técnico, que é o que eu pego ali naquela outra ferramenta que eu comentei, o DuckSoap. Então eu faço alguns mix, né, nessas campanhas para mixar essas segmentações, ou com outras variáveis que eu adiciono, né, ou também mixando também essa parte das próprias segmentações que eu tenho lá dentro. Então, vou tentar impactar 2 tipos de persona ao mesmo tempo, ou 2 tipos de mercado, ou 3, ou um só. Então, né, eu tenho aquilo lá bem classificado para criar os e-mail marketing, mas eu posso mixar isso com outras variáveis que eu entender que estão fazendo sentido em algum momento. Inclusive do meu CRM, tá? Em estágios. Porque às vezes eu tenho aquele cara que, vamos supor, tem aquele cara que deu no-show numa reunião. Ele se interessou, ele veio, ele deu no-show. Às vezes eu lanço uma campanha só pra galera que deu no-show em reunião, mas que demonstrou interesse. E aí é uma campanha um pouco diferente, né? Então, acho que vai muito esse teste de todos os dados que você tiver disponíveis pra colocar. Por isso que é importante ter tudo integrado, né? Perfeito, obrigada. Imagina. Galera, fica à vontade aí. Vamos trocar. Vi que a galera mandou algumas coisinhas aqui. Não sei se tem alguma pergunta. Galera falando de Galo e Flamengo, Crystal Nose. Tem uma Qual a agressividade da sua cadência? Até qual ponto tu vai se dar perdido no prospect? Isso aqui é uma boa pergunta. Bom, a gente começa com uma cadência mais forte, com aquela pessoa que a gente nunca interagiu, então a gente faz e-mail marketing a cada 4 dias, né? Se conecta no LinkedIn e faz ali 3 posts semanais, mais ou menos, da persona, né? Com esse BDR ou com esse sócio, ou com quem estiver fazendo o papel da abordagem comercial. E aí a gente começa fazendo essa cadência nos primeiros 15 dias com mais agressividade. E aí depois a gente começa a decair um pouco em cima dessa agressividade, ou porque a gente vai focar em outro território, né? Ou, enfim, porque a gente vai mudar alguma coisa na estratégia. Então não tem uma regra muito fechada. Depende um pouco da ação, depende da persona, depende dos resultados que a gente está tendo, tá? Boa. Cara, eu acho que uma coisa que é importante, tá? A chave dessa estratégia dar certo é muito no HubSpot. Então, porque ele tem todas as integrações de forma muito simples. Você integra tudo. Não sei se todos os outros CRMs têm, né? Isso aí. Sei que tem CRMs que tem algumas dessas integrações, outras não, mas o HubSpot é muito plug and play. Então é legal que você fica com o rastreio. Se você não tiver isso conectado, já ferrou pra você ter pra você conseguir realmente entender essas coisas numa ótica de métrica. Legal. Acho que até legal, pessoal. Teve alguém no chat aqui que falou sobre Apollo, que trocou as ferramentas que o Matheus mostrou aqui por Apollo. Não sei quem que foi agora, mas seria legal compartilhar um pouquinho
e trazer qual que foi essa mudança, por que foi melhor, por que foi pior, acho que é legal. Opa, Vitor, Matheus, tudo bom? Carlão? Tudo jóia. Legal, cara. Puta, eu tava usando, primeiro parabéns, é uma puta aula que vocês deram. Mas, cara, eu tava usando esse stack também com o Lucha, com o Snovio, e, cara, eu troquei, ficou mais em conta o Apollo, porque ele também já acha o mobile da galera, né? Então, foi uma troca boa, para mim, pelo menos, né? Não sei aí no nível de integrações que vocês estão trabalhando, se seria legal. Legal. Cara, eu acho concordo bastante com o que você falou no que tange a preço ali, principalmente se você tiver numa escala maior em relação à volumetria, né, de quantos e-mails, quantos telefones você precisa obter. Por que eu tô usando várias, tá? Eu não tenho nada contra a Apollo, acho a Apollo uma boa ferramenta, já usei também. Tô mais porque, cara, acabei me acomodando ali com o Snov.io, mas já usei a Apollo em alguns momentos. Hoje, como a gente tem um território ali ainda muito... É um território pequeno, como vocês viram, né? São 2.800 contas, dá em torno de 6.000 pessoas ali. Para uma perspectiva financeira, essas ferramentas de forma separada, custo-benefício acaba sendo melhor. Por exemplo, né? Pô, DuckSoap eu pago, sei lá, $15, né? O Snov.io eu pago, cara, $30, alguma coisa assim, né? Então acaba no final das contas valendo a pena. Talvez se um dia a gente quiser aumentar muito, né? Lançar outros produtos, precisar aumentar essa capilaridade aí, a gente talvez pense em trocar. Mas eu acho que o Apollo é uma excelente ferramenta, inclusive ela tem integração com o HubSpot, porque eu já integrei, né? Eu até mostrei ali, quando eu usei eu integrei. Legal, parabéns, gente. Valeu, obrigado. Acho que alguém tá de O Renato tinha levantado a mão aí. Fala aí, pessoal, beleza? Cara, Matheus, primeiro lugar, parabéns aí, cara. Baita aula mesmo de Outbound, junto com a BM aí, cara. Show demais, muito hands-on. Eu queria perguntar para vocês duas coisas. Primeiro, se assim, além dessa parte de outbound hoje, o inbound ele tem alguma representatividade na parte comercial, ou se basicamente assim, aquele inbound mais baseado em conteúdo e etc, vocês já meio que abandonaram e estão focando mais nisso, né? Se ele representa a fatia maior, com certeza. E se para fazer a parte de awareness ali na lista de ABM ali que vocês segmentaram, se vocês usam LinkedIn Ads para criar uma frequência de visualização, né, na mente daquele nicho que vocês segmentaram, ou se basicamente é conteúdo orgânico ali dos sócios para influenciar aquelas pessoas pelo feed mesmo. Legal. Bom, pegando ali pela primeira parte, né, acho que você tinha comentado em relação ao inbound. Bom, o que a gente usa, na verdade, ela acaba sendo um mix de estratégia ali de ABM com outbound. Só que o que acontece, né? Tem uma peculiaridade específica. Porque em algum momento daquela estratégia de ABM, o cara levanta a mãozinha, né? Dizendo que ele quer interagir com a gente, né? Ele quer fazer uma reunião. Então, a gente não tem aquela meta de inbound hoje, né? MQL, SQL, porque a gente não ataca o mar aberto, a gente não investe em ads, nada disso. A gente atua em cima do nosso território. Então, hoje existe meio que essa camada entre a levantada de mão e aquela provocada em cima desse território que a gente já mapeou. Eu confesso que é até difícil entender se isso é um inbound ou é um outbound, pensando numa ótica ali de conjuntando todos esses fatores. Mas o inbound tradicional a gente não faz, né? Porque o inbound tradicional, ao meu ver, ele consiste muito mais em você, né? Em botar uma estratégia de ads, uma estratégia de mídias sociais, você conseguir expandir topo, meio, fundo de funil, né? Você fazer aquela jornada lógica e você ter um perfil um pouco diferente de receptividade desse cliente. Então esse inbound tradicional a gente não faz. A nossa estratégia é puramente ali, né? Ela começa no outbound e ela acaba indo para um account-based marketing. E o outro ponto que você tinha comentado, desculpa, era em relação a... Se vocês usam ads de LinkedIn, por exemplo, para criar uma frequência de awareness, ou se não, é só publicações orgânicas? Não usamos, não temos nada contra, tá? De novo, a gente não tem nada contra inbound, nem contra LinkedIn Ads, né? Obviamente, que é um estágio de empresa. Hoje, a gente, com essa estratégia aqui, a gente está conseguindo bater a meta que a gente precisa. Em algum momento a gente vai precisar aumentar, talvez a gente queira investir, né, em ads e em tudo mais. Então, hoje a gente não atua com o LinkedIn Ads, a gente faz isso orgânico. Então o que a gente faz? Né? Quem for atuar nesse território dessa persona vai adicionar essa pessoa e vai começar a gerar interações com ela. O DuckSoap, que é a ferramenta que eu mostrei, ela consegue automatizar isso. Então tanto a conexão com essas personas, quanto, cara, like, né, em post, então ela mensagem, enfim, agradecimento de aceitar o convite.
Então o que acontece, né? Ela consegue fazer esse tipo de automação, porque que isso aumenta? Isso aumenta o seu alcance, né? Se você começar a interagir com aquela pessoa, a chance dela ver sua publicação de forma orgânica depois ela é bem maior. Por enquanto está atendendo. A gente tem muito lead hoje que vem de forma orgânica do LinkedIn. Dentro dessa nossa proporção hoje, eu diria que até, cara, talvez seja até maior do que os e-mails marketing, quando a gente olha aí pro fundão do funil mesmo. Então é isso. Mas em algum momento eu acredito que a gente talvez entre numa linha, né, de patrocinar alguma coisa no LinkedIn. Acho que é mais uma questão de escala, de experimento, conforme for surgindo a necessidade. Show de bola, cara. Parabéns. Boa, valeu. Acho que teve uma pergunta aqui, né? Do Rael. Matheus, pode reforçar a segmentação dos leads que fez no Sales Navigator. Acho que você deve estar comentando em relação às camadas que a gente utilizou ali, né? Então, o que a gente faz, né? A gente mapeia as contas quebradas por indústria de atuação, né? Então, qual que é o ramo de negócio? Então, isso pode ser tanto, sei lá, se você atende várias indústrias, bens de consumo, financeiros, seguros, quanto pode ser subverticais dentro de um nicho. Tipo a gente só atende empresas de tecnologia, mas empresas de CRM, né, empresas de marketing techs, né, de techs, etc. Então a gente quebra nessa primeira dimensão, numa segunda dimensão de porte de empresa, porque isso obviamente muda muito o discurso, são etapas, níveis de maturidade diferentes. Aí a gente entra, de fato, com a camada de mapear as personas, né, que são os cargos que você quer mapear lá dentro. Quero falar com a área de marketing, quero falar com a área de CS, de produto, sei lá. E aí você quebra isso pelas dimensões de champion, que é o C-level, os diretores, ali os decisores, né, que são os gerentes, normalmente, da galera que é o público quando a gente fala de software, e também, né, a parte dos influenciadores, que é a galera que a gente quer que escute falar da gente. A gente não quer ter reunião com analista, fato, não queremos. Mas, né, entretanto, todavia, é muito importante e acelera muito o nosso processo quando essa galera vem falar com a gente, né, os clientes já estão mais maduros. Tenho mais uma pergunta aqui. Ficou claro aí, Rael? Perfeito, meu amigo. Obrigado. Boa. Como vocês chegaram na segmentação de tamanho porte? Usaram o padrão do Sales Navigator ou foi uma hipótese de vocês e ajustes com os testes? Cara, foi uma construção nossa, tá? A gente usa as faixas para mapear, mas definir quais eram os ranges que a gente ia colocar foi uma construção nossa. Por quê? Porque a gente percebeu que tinha peculiaridades muito específicas dos tipos de SaaS que a gente atende. Então, por exemplo, quando a gente olha para o mercado de CRM e RP, a gente pega um RP pequeno, um RP que tem 20 funcionários. Cara, normalmente é um RP de ticket baixíssimo, né? Tem uma característica específica, o cara tá querendo dominar um mercado que já é super, né, disputado. Quando a gente olha para e aí se a gente vai olhar para um outro mercado que talvez seja um mercado mais disruptivo, sei lá, tipo o nosso próprio mercado aqui, Demotech, não tem nenhuma no Brasil. Cara, é um pouco diferente a tratativa. Então a gente foi fazendo essas quebras, esses ranges, de acordo com o que a gente ia conhecendo e aprendendo sobre esses perfis de cliente e as maturidades que eles estavam. Tanto é que vocês podem ver lá que, cara, eu chamo Enterprise de CRM RP de um jeito e Enterprise de Tech, por exemplo, de outro jeito, né? Em termos de faixa, em termos de quantidade. Então, sim, uso o LinkedIn, porém, né, eu faço essas adaptações de quais faixas de acordo com o que a gente entende aqui que faz sentido para o nosso ICP. É isso, eu acredito muito no básico bem feito, tá? Eu acho que a galera muitas vezes se preocupa em botar muita ferramenta diferente, não sei o quê, só que no final das contas, né, que adianta fazer uma puta segmentação, negócio, você não saber a abordagem que você vai botar no seu cliente, não saber qual que é a dor que chama a atenção dele. Então, cara, essa é a preocupação número 1 ao nosso ver, assim, é entender as dores do cliente, porque no final das contas uma segmentação básica vai conseguir chamar a atenção. Cara, não precisa muita modelagem de analytics, preditiva data science, já trabalhei muito com isso, tá? Trabalhei 6 anos na Nel e com as empresas mais maduras do Brasil. Cara, na boa, isso aí faz sentido quando você está num nível muito bizarro de dado, que você já tem muita ferramenta, data lake, dado integrado. Então, e mesmo assim, se a pessoa não conhecer bem o cliente, não usar bem as tratativas, não interessa a segmentação que ela usar, né? Então, muitas vezes o arroz com feijão mesmo aí, bem feito. Fala aí, Roberto. Matheus, vou aproveitar, eu estava mandando ali no chat, mas vou mandar por aqui. Parabéns, né? Reforço aqui também pelo trabalho que vocês fizeram e obrigado por vocês estarem compartilhando. Cara,
quando vocês olham tudo que vocês fizeram, assim, tem muitas coisas legais, né? Eu estava aqui tirando as minhas conclusões, mas o que vocês consideram 1, 2, 3 fatores que foram os mais importantes que levaram vocês a ter o resultado que vocês têm? A que vocês atribuem o sucesso do que vocês construíram? Legal, cara, boa pergunta. Bom, eu acho que a primeira grande lição, né, que a gente teve aqui foi uma coisa que a gente aprendeu rápido, foi focar em um território sem uma necessidade de massa. A gente vê que a maioria das empresas querem aumentar o TAM, querem ficar o tempo todo, né, gerando novas listas, explorando novos mercados. Uma coisa que deu muito certo pra gente. Como a gente focou, né, num mercado específico, cara, são essas empresas, são essas personas e nada mais. Por que isso foi bom? Deu resultado nos primeiros 10 dias? Não deu. Nos primeiros 15? Não deu. Nos primeiros 20 começou a dar. Depois de um mês, começou a dar mais ainda. Hoje em dia, o resultado já tem até um certo padrão. Por quê? O que aconteceu? A gente começou a educar as pessoas, a gente começou a impactar elas de várias formas, elas começaram a conhecer, começaram a interpretar nosso conteúdo, ver valor, né? Se conectar mais com a gente. Então, ao meu ver, isso foi uma das maiores lições. A gente trabalhar em construir um relacionamento com esses clientes para vir o interesse, ao invés do pessoal fazer aquela abordagem massificada. Tenta falar uma vez com o cliente, 2, 3, cara, não conseguiu, joga a lista fora e pega uma próxima lista. Cara, isso pra mim é chave. Eu diria que é uma das coisas. A segunda coisa, ela tá relacionada à cultura de testes e os dados. Tipo, a gente ter tudo isso integrado e a gente ter essa rotina de todo dia abrir e olhar o que a gente fez, cara, isso aí foi totalmente decisivo para nossa estratégia. Por quê? Porque a gente, cara, fazer o e-mail marketing, essas coisas, esse teste e erro, errar rápido, todo mundo, quem já fez isso aí sabe, né? Porra, tem vezes que você manda e-mail marketing, você acha que você vai arrebentar e ninguém nem abre o negócio direito. Então, essa rotina de ter os dados integrados, usar esses dados para conseguir gerar, né, para conseguir gerar insight, para conseguir gerar melhoria, foi um dos pontos-chave também. Então, cara, botar uma rotina de todo mundo olhar dado e pensar na prática, as ações, eu acho que é espetacular. Diria que são essas duas principalmente, tá? Mas a terceira, se eu fosse falar, seria conhecer muito bem o cliente. Cara, conhecer muito bem o cliente, as dores, o que essa galera tá passando, o que é mais emergente, né? Acho que conhecer o cenário para você conseguir realmente chamar essa atenção desses clientes potenciais, seja num blog post, seja no seu alcance orgânico, seja no que for. Tem mais uma pergunta ali no chat, boa. Sidney. DuckSoap você usa para se conectar e enviar mensagens para suas listas no LinkedIn? Sim, eu e o time comercial aqui da GetDemo a gente usa para isso. Então, vamos supor que o Vitor ali é responsável pelo território de Health Techs. Cara, ele vai receber quem são todas as pessoas das Health Techs, né, que ele precisa impactar. Ele vai se conectar, botar isso no DuckSoap dele, se conectar com toda essa galera e aí, né, ele automatizar esses touches ali para começar a gerar essa conexão, né, sem ser de forma invasiva no começo, ser um negócio mais genuíno para esse cara começar a receber o conteúdo orgânico, né, assim como ele vai ser impactado por e-mail e tudo mais. Então o DuckSoap tá aí mais para automatizar esse processo chato de se conectar e começar um relacionamento pelo LinkedIn. Imagina. E aí, galera, mais alguma coisa? Pô, legal pra caramba as perguntas aí. Se puder até contribuir aqui, turma, eu acho que... Vou dar uma abusada aqui, fazer mais uma, vai. Manda. Como é que vocês lidam com prospecção por WhatsApp? Por exemplo, eu detesto receber prospecção no WhatsApp, né? Em que momento vocês acionam o WhatsApp da galera? Boa pergunta. Quando eu tinha mostrado aquele slide, né, do nosso processo ali, a gente tem aquela meta de 12 reuniões por semana. Então hoje a gente só entra em contato por WhatsApp ou telefone depois que a gente já tem uma primeira reunião com aquela pessoa, quando a gente já quebrou o gelo, né? Ou seja, o closer, na verdade, ele acaba usando o WhatsApp e telefone para, né, fazer follow-up com aquele lead, etc. E antes disso, a gente não faz esse processo, essa abordagem, porque eu também acho muito invasivo, que o WhatsApp, cara, ele é uma PF, digamos assim, é diferente de você fazer uma prospecção via e-mail corporativo. Mas, né, como ninguém é de ferro, quando a gente está chegando no final da semana, a gente vê que a gente não vai bater nossa meta, a gente pega aqueles caras que a gente já tiveram uma interação, que eu comentei. Pô, o cara entrou em 2 conteúdos, 3 conteúdos. Pô, esse cara, a gente vai lá para bater nossa meta. Falta 3 reuniões para bater a meta. Aí a gente vai lá, né, e aborda proativamente via WhatsApp, sim, para
para conseguir tentar despertar o interesse, né? E, obviamente se conectando com aquilo que o cara já consumiu, né? Fazendo uma abordagem ali. Então é isso que a gente faz. Eu também, cara, não gosto de ser abordado por WhatsApp. Acho que fazer massificação cold WhatsApp é foda, né? A galera vai vai te bloquear. Mas enfim, acho que cada caso é um caso, né? Show de bola. Valeu. Valeu. Boa, galera. Mais alguém aí que Eu vou fala fazer aí? uma perguntinha para geral aí. Eu tô bem suscetível a começar a usar o Clearbit para ver quem está frequentando ali meu site, principalmente porque a HubSpot comprou, né? Então tem uma grande possibilidade aí de integrar mais uma ferramenta nesse stack. Alguém usa, já usou? Qual que é Pode o falar um nome? pouquinho do resultado? Essa Clearbit. Clearbit, vou anotar aqui, não conhecia essa. Clearbit. Ela já é mais velhinha, cara, mas o que deixou em alta de novo foi a aquisição pelo HubSpot. Eu usava antes para enriquecer formulário nas LPs, enfim, formulário em geral. Legal. Bacana, vou conhecer um pouquinho mais. Legal, galera. Tem mais uma pergunta aqui. Vocês conseguiram validar o tempo de fechamento de contrato ser mais rápido usando essa máquina? Cara, isso ainda não, tá? E eu vou falar o porquê. A gente está no estágio de empresa que a gente está buscando clientes early adopters. Então a gente está, né, os nossos contratos hoje, as empresas que a gente está trazendo para dentro, a gente está trazendo elas por 30 a 60 dias grátis. Por quê? Porque a gente está na fase de trocar feedback com o cliente mesmo, a gente quer gerar um lock-in com essas contas primárias que despertam interesse. Então a gente ainda não tem como mapear muito bem esse time to close e esse impacto. Mas uma coisa que eu acho que, né, aí pegando experiências antigas de outras ocasiões, o que eu sentia é que isso conseguia, de certa forma, acelerar o ciclo de venda, porque basicamente o que acontece, né? Hoje a gente já sabe que, cara, é um processo de educação a venda B2B. Você fala com o gerente, ele tá super convencido, ele sai da reunião feliz pra caramba, ele vai lá, ele vai ter que chegar pro diretor dele que nem conhece você, ele vai ter que vender aquilo internamente. Assim como ele vai ter que vender aquilo pro time. E você acaba entrando em várias e várias reuniões só pra... Você, executivo comercial, né? Acaba entrando em várias reuniões pra convencer essa galera aí, né? Enfim, apresentar o produto várias vezes. Quando a gente já está educando todo esse público e todo mundo já ouviu falar da gente de alguma maneira, já teve algum touch com a gente, né? Isso estatisticamente é mais fácil, né? Porque você reduz os seus touches com o cliente ao longo desse processo de venda. Galera, acho que uma coisa que era legal compartilhar com vocês, tá? Se vocês... não sei se todo mundo aqui é de SaaS, tá? Imagino que não, obviamente, pelo que eu já tinha conversado. Mas quem for de SaaS e quiser conhecer um pouco mais de GetDemo aí sem compromisso, né? Plataforma de demonstrações interativas que eu mostrei pra vocês. Vou deixar aqui um QR Codezinho, tá? Tem um formulário, a gente pode agendar uma reunião, enfim, né? E mostrar um pouquinho de como é que funciona. Então, pra quem vem de SaaS aí e tem uma... dor aí com venda, né, com geração de demanda, pode contar com a gente aí para bater um bate-papo. A gente gera demo interativa, consegue levar o processo de trial para os seus clientes, né, permitir que o cliente teste, compartilhe internamente seu software sem nenhum tipo de desenvolvimento técnico, acelerando aí ciclo de vendas, né, conseguindo gerar demanda de forma mais direcionada, embedando demonstrações interativas no site, né, e tudo mais. Então, quem quiser aí, né, pode ou seguir esse QR Code ou me chamar aí no WhatsApp pra gente bater um papo, né. Vou aproveitar aí esse tempo, né, pra... Vai que eu gero um lead aí também, né. A vida é um freemium. Fechou, Cara, Matheus, galera? eu preciso ir nessa, mas, cara, excelente conteúdo, cara, parabéns novamente aí. Vamos continuar trocando ideia no grupo lá depois. É isso aí, galera. Fiquem à vontade aí, tá? Pra me chamar aí e trocar ideia. Obrigado, pessoal. Boa noite aí pra todo mundo. Valeu. Eu vou indo nessa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Boa noite. Tchau.